Muito boa tarde, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube do Centro Espírita Caminho do Evangelho. É uma alegria e um prazer estarmos aqui nesse ano de 2021. Que possa ser um ano abençoado para todos nós e muito iluminado. Antes de mais nada, gostaria de pedir àqueles que não são inscritos que se inscrevam no nosso canal e que nos acompanhem nas nossas redes sociais. Outra lembrança também é de que, no decorrer das próximas semanas, os grupos de estudos voltarão a funcionar normalmente, assim como a evangelização infanto-juvenil. Então, é interessante todos aqueles que gostariam de participar, os que já participam, aqueles que têm interesse em participar, entrem em contato ou com a Casa Espírita ou com os coordenadores, seu coordenador de grupo de estudo, para ver quando que vai retornar aí bem certinho, tá bom? Para que nós possamos continuar aí, mesmo que ainda de maneira online, que nós possamos continuar estudando essa doutrina maravilhosa. Antes de darmos início às nossas reflexões de hoje, vamos fazer uma prece, então. Pai amado, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, obrigado por tudo que tem nos dado, por tudo que tem nos proporcionado, por estarmos firmes e fortes para mais um ano, que possa ser um ano abençoado, iluminado, que o Senhor acalente os nossos corações e principalmente de todos aqueles que mais necessitam de Ti, sejam eles encarnados ou desencarnados. Esteja conosco, Senhor, que assim seja. Quando a gente pensa, em 2021, quando nós pensamos aí em tudo que nós passamos em 2020. 2020 foi um ano atípico, né? Foi um ano em que teve a pandemia e com isso nós tivemos aí que nos afastar de pessoas queridas, tivemos que nos privar de muitos abraços, de muitos contatos físicos, porque nós gostamos de estar ali juntos, nós gostamos de estar ali tocando as pessoas, estar abraçando, estar nos unidos com as pessoas. E isso nos foi privado, de certa forma, né? Bem como também tivemos que nos privar de ir a alguns lugares que tanto gostamos, tivemos que nos privar de viagens, enfim, de diversas coisas que nós normalmente faríamos no nosso dia a dia. Foi um ano em que nos tirou da nossa zona de conforto. Acho que essa é a melhor definição. Nos tirou da nossa zona de conforto, mas fez com que nós tivéssemos um movimento de mudança. Tivéssemos um movimento ali onde, às vezes, pessoas que nós não tínhamos contato anteriormente, nós fôssemos atrás, desavenças que nós tínhamos, nós fomos buscar resolver. Movimento em que, de maneira online, a gente foi se adaptando às tecnologias, nós fomos ali buscando melhorar para estarmos juntos, estarmos conectados, onde as casas espíritas, de uma maneira geral, buscou estar unido, mesmo que à distância. E nesse movimento foi possível que pessoas de outras cidades, de outros estados, até mesmo de outros países, estivessem juntos em evangelizações, em grupos de estudos, e estar unidos, conhecemos novas pessoas, mesmo que online. Então, também essa retirada da nossa zona de conforto faz com que tenham muitas coisas boas. Nesse ano, nós também tivemos que
que enfrentar muito de nós mesmos, nos olharmos mais profundamente, tivemos que nos encarar encarar as nossas dificuldades, encarar os nossos problemas, encarar os nossos defeitos. Trabalhamos também muitas das nossas qualidades, nos vimos ali descobrindo vários hobbies, nos vimos descobrindo várias habilidades que não sabíamos que tinham. Muitos se descobriram ali ótimos cozinheiros, aprenderam a tocar música, algum instrumento, aprenderam a fazer muitas coisas, começaram a ler mais. Então, esse movimento, essa retirada da nossa zona de conforto, nos trouxe também uma necessidade de mudança na forma que estávamos vivendo. Obviamente, também teve todo o seu lado negativo, mas que não vale a pena que nós ficamos aqui frisando esse lado negativo. Por isso, depois de toda essa fala, é que nós pensamos, e a maioria das pessoas que eu já conversei nesse ano, ou até mesmo no ano passado, diz que espera que 2021 seja um ano diferente, seja um ano de esperança, seja um ano de mudança para melhor, né? Então, daí nada mais combina do que isso, do que nós falarmos de resignação. Por isso, meus amigos, que o tema de hoje será motivos de resignação. Está lá no item 12 e 13 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas curiosidades sobre esse capítulo são que ele é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, possuindo ali 13 mensagens espirituais, e é o capítulo que retrata a nossa situação atual. Ou seja, é um capítulo que nos remete o que estamos passando enquanto encarnação, né, quanto mundo de provas e expiações, como é que nós estamos? Em que condição que nós estamos? Não necessariamente todas as condições que estão no capítulo são as que nós passamos. Estamos passando, mas nos traz toda essa reflexão de como está a nossa situação atual. Então, fica a dica de que, se em algum momento, em alguma situação, você estiver passando por alguma dificuldade, estiver em dúvida, então, leia esse capítulo 5, bem como o capítulo 6, são muito bons, são guias, basicamente, das nossas situações atuais. Eles nos trazem ali todo esse arcabouço para que nós possamos trabalhar essas situações do nosso cotidiano. O capítulo, ele começa com a seguinte frase: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é dele o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Isso está lá no começo do capítulo. E daí, lá em Motivos de Resignação, que daí vem no item 12, já traz essa reflexão. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Tá, mas a gente fala de resignação, e fala de resignação, e fala de resignação, motivos de resignação, que nós temos que ser resignados, mas o que é resignação? Resignação, no dicionário, ele diz o seguinte: ato ou efeito de resignar-se, submissão paciente aos sofrimentos da vida. E aí fica a pergunta: é possível estar feliz e grato em algum momento de aflição?
nós temos muito mais a aprender com as lágrimas do que com o sorriso. Tá, o que isso tudo quer dizer? Quer dizer que resignação é diferente de acomodação. Não é porque, por exemplo, eu estou caminhando e vem um espinho e finca no meu dedo, que eu tenho que aceitar simplesmente aquele espinho no meu pé e continuar andando. Aquele sofrimento, ele aconteceu, mas não necessariamente eu tenho que aceitar aquele espinho ali. Eu posso sim retirá-lo para remediar a situação, mas eu não preciso sair xingando, sair, ficar revoltado, ficar nervoso, ficar fazer uma tempestade em copo d'água por essa situação. Então, ao mesmo tempo que a resignação é aceitar os acontecimentos da vida, né? Aceitar que as coisas ruins podem acontecer. Tem situações tem provações que nós temos que passar que acontecem, que são ruins, são difíceis, mas ao mesmo tempo em que eu posso remediá-las dentro dos seus limites, né? Dentro daquilo que me é possível, eu também não vou começar ali a, a reclamar, a achar que é tudo injustiça. Ah, mas porque Deus tem que colocar essa aprovação para mim, essa dificuldade para mim? Porque, olha só, vamos pensar o seguinte: quantas vezes, se nós pararmos para pensar nessa nossa encarnação, quantas vezes aconteceu alguma coisa ruim, em alguns momentos depois, pode ser dias, meses, até anos, alguns momentos depois, daquele momento infeliz que nós tivemos, daquele momento difícil, aconteceu uma coisa muito boa, uma coisa muito melhor. Isso acontece direto. Se nós pararmos para analisar a nossa encarnação, isso acontece direto. E as mais diversas das vezes, melhor, a maioria das vezes, em que essas coisas boas acontecem, foi porque nós sofremos ali de uma maneira resignada. Se nós pararmos para analisar, é isso que acontece. Né? Continuando mais um pouquinho, a vida não se constitui apenas em sofrimento, mas é preciso saber conviver com as dores e dificuldades. A vida, né? Não é porque eu estou aqui no mundo de provas e expiações que eu estou aqui só para sofrer. Não é porque eu estou no mundo de provas e expiações que eu não posso ter momentos ali de alegria, com aquele princípio de felicidade, porque a felicidade plena nós só alcançaremos após a evolução espiritual, a evolução espiritual, moral, intelectual, né? Mas nós temos ali princípios de felicidade que são considerados ali a alegria. Então, não é porque nós estamos no mundo de provas e expiações que eu tenho que viver sofrendo. A dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Tá? Por isso, né, todo esse contexto assim, de resignação, eu sei que é meio estranho, é meio complicado, assim, às vezes nós assimilarmos essa questão da resignação, é por isso que ela é, como diz anteriormente, um prelúdio de cura. E o que seria um prelúdio? Né? É o ato preliminar, ou seja, o primeiro passo para alguma coisa. Então, é o primeiro passo para a nossa cura. O que seria essa cura? A cura das nossas mazelas espirituais. A cura para todos aqueles débitos anteriores que nós temos. A resignação é o primeiro passo para esse processo de cura. Então, 2020 foi um ano difícil, mas se eu continuar resignado, se eu estiver resignado, é um princípio de cura, né?
para todas essas mazelas que nós sofremos em 2020. Então, não adianta eu ficar xingando, brigando, e achando ruim, reclamando, e só reclamando, e só reclamando, e só reclamando, porque isso não vai fazer com que ajude em nada. Muito pelo contrário, não vai dar início a esse processo de cura. Isso não significa que é fácil. Em nenhum momento vai ser fácil, porque nós temos aí também, culturalmente falando, enquanto sociedade, nós temos aí o hábito, o costume de reclamar. Se algo está ruim, nós reclamamos. Se algo está ruim, nós já xingamos. Se algo está ruim, nós já temos todo esse movimento de revolta. Isso é um negócio cultural que demora, sim, quanto sociedade, para irmos retirando essas questões culturais. A cultura, ela não muda de uma hora para outra. É preciso um movimento muito forte para que essa mudança aconteça. Mas não significa que eu não posso começar por mim. Esse movimento de mudança começa individualmente. Continuando, né? O Evangelho lá no motivo de resignação continua. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Uma coisa é certa, uma coisa é muito certa, de que, de maneira geral, nós pagamos muito menos. Deus é tão misericordioso que permite que a gente pague com muito menos do que nós realmente deveríamos pagar. Porém, e aí é um porém, se nós ficarmos nos negando a pagar, essa cobrança sim virá de maneira integral. Então, se nós estamos sofrendo hoje, estamos passando por uma dificuldade hoje, busquemos então passar por essas provações de uma maneira resignada, de uma maneira de que, poxa, está acontecendo. Vamos buscar o que tem de positivo nisso, vamos buscar focar nas coisas boas. Já que eu tenho que passar, vamos buscar passar de uma maneira tranquila. Né? Vamos buscar nos acerenar, buscar uma leitura edificante, uma meditação, alguma coisa que faça com que eu acalme meu coração e essas dificuldades não se tornem um empecilho ou acabem piorando a minha situação cada vez mais. E quando isso nós estamos falando de um contexto nessa encarnação. E quando nós falamos, mas o Evangelho ele é maravilhoso, então ele traz também que muitas dessas situações elas são por provações passadas, por débitos acumulados no passado. Se nessa encarnação eu não fiz nada que tenha que faça com que eu esteja sofrendo dessa forma, né? Então alguma coisa é aí do passado. Ah, mas por que eu não lembro? Vamos lá. Nesse mesmo capítulo, ele fala sobre o esquecimento do passado. A lembrança do passado traria gravíssimos inconvenientes no processo de aprendizagem e de sofrimento. Frequentemente, nascemos em ambientes que nos são conhecidos para repararmos o mal que cometemos. O esquecimento se dá na vida corpórea e não na vida espiritual. E todo esse esquecimento, para nos melhorarmos, temos a voz da consciência e as tendências instintivas. Ou seja, nós esquecemos por um ato de misericórdia divina. Por quê?
Imagina, nós temos toda uma encarnação passada e essa é a nossa melhor encarnação, porque o espírito não retroage, então essa é a nossa melhor encarnação. E mesmo assim a gente já faz coisas muito erradas. Imagina o que nós não fizemos em épocas antigas. Quando nós estudamos ali nos livros de história, quantas barbaridades que nós, quantas atrocidades, quantas barbaridades, quantas coisas ruins nós não fizemos. E daí, imagina ficar lembrando isso. Você vai ver tua mãe, teu irmão, teu filho, e vai ficar lembrando das coisas que ele fez para você e que você fez para ele. Então, a oportunidade de reparação, ela vem por causa desse esquecimento, sim, para que nós não fiquemos com esse peso na consciência ao olharmos para aquela pessoa. Mesmo assim, algumas marcas são tão fortes, alguns sentimentos são tão fortes, que mesmo que a pessoa não nos faça nada de errado, nós ainda às vezes temos um sentimento de ter um pé atrás com a pessoa. Mas por quê? A causa, então, está lá numa vida passada. E é nossa oportunidade nessa encarnação de repararmos todas essas faltas, todas essas situações de dificuldade para que não tenhamos que passá-las novamente. Então, quando nós falamos da voz da consciência, tem a questão 621 que diz o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, se nós seguirmos as leis divinas que estão lá na nossa consciência, nós vamos sim conseguir reparar essas dificuldades. Conseguiremos sim reparar esses maus de uma maneira positiva, todo esse mal que nós causamos anteriormente. Continuando, somos devedores. Você lembra quando comentamos anteriormente que Deus é tão misericordioso e permite que nós paguemos as nossas dívidas muito menores do que realmente elas são? Essa é a situação. O Evangelho traz essa analogia de que nós somos como aquele devedor que deve muito e que o seu credor, ele pega e permite de que, paga uma parte que eu considero a dívida quitada. Porém, se você não me pagar agora, nesse momento, eu vou cobrar, sim, toda a dívida e vou ficar no seu pé para que pague toda a dívida. Então, não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficaria agradecido? Então, e continua, né? Lá. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, jamais poderá alcançar sua libertação. Isso vem mais para frente, né? Ou seja, não adianta nada eu quitar um débito aqui e, ao mesmo tempo, ir acumulando outros débitos. Vamos fazer a seguinte analogia, né, que é conhecido de todos nós. Eu tenho 15 cartões de crédito, né? Só que eu não ganho o suficiente para pagar os 15 cartões de crédito. Então eu vou pagando um aqui, vou pagando outro aqui, mas ao mesmo tempo que daí eu vou lá, consigo quitar um cartão, né? Eu vou lá e gasto mais dois, né? Eu vou gastando mais dois. Ou então aquela pessoa que faz empréstimo atrás de empréstimo, atrás de empréstimo, atrás de empréstimo, e não consegue ali pagar as dívidas necessariamente. E o que nós precisamos fazer? É um movimento de contenção de gastos. Ou seja, nós temos que fazer a nossa contenção de dívidas. Só que são dívidas espirituais. Nós temos que nos atentar para buscar seguir as leis divinas e evitar acumular e criar mais dívidas. Esse é o nosso plano de contenção de gastos. Esse é o nosso plano de contenção de dívidas, né? Porque o Evangelho ele adverte-nos o que acontece
do que acontece se nós continuarmos acumulando, né? Uma coisa não vai adiantar. Outra questão também, ó. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que deveríamos colher do sofrimento. Ou seja, essa nova dívida não está só em outras situações, ela está também naquela mesma situação, na forma como eu vou encarar as minhas dificuldades. É difícil? É muito difícil, né? Pelos motivos que eu já falei anteriormente. Mas nós temos que ir buscando, principalmente através do estudo, através da orientação, né? Vamos praticando, até que nós consigamos efetivamente parar de murmurar. É um trabalho árduo, mas quem sabe não é uma meta aí 2021, não é uma meta 2022, não é uma meta para a nossa vida. E aí, continuando lá no item 13, ele traz a seguinte questão. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebesse na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Ou seja, sim, nós temos que trabalhar o nosso lado espiritual, a nossa melhora espiritual. Nós temos que buscar trabalhar cada vez mais essas nossas dificuldades, trabalhar essas nossas mazelas, para que nós possamos, de uma maneira, e trabalhar resignadamente. Porque se lembra lá o prelúdio da cura, né? O início da cura, início do processo ali de pagamento. Pode ser também, se adaptarmos aí para esse trecho, é o início do pagamento. Nós vamos ter o pagamento, sim, se nós sofremos resignado às dificuldades da nossa vida. Ou se nós tivermos aí um avanço espiritual, fizemos muito o bem, né? E aí tem, né, nós podemos entrar podemos falar aí o dia inteiro sobre várias situações, várias coisas que nós podemos fazer para melhorar espiritualmente. Mas vamos focar aqui nessa questão da resignação. Já se nós continuamos reclamando, tudo que a gente passa, a gente reclama, tudo que acontece, a gente reclama, nós vamos ter ali o nosso salário na terra, porque a reclamação foi o nosso salário, né? Ou se eu buscar somente as coisas, me preocupar somente com as coisas materiais, eu também já vou ter ali o meu salário, né? E olha que coisa interessante. Na questão 663 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. E aí continua, né? Mas para nós importa esse trecho. Mesmo que eu tenha uma prova, uma dificuldade muito grande que eu tenho que passar, e isso todos nós temos, dificuldades que temos que passar, se nós estivermos resignados e pedirmos através da prece, Deus sempre leva em conta. Então, olha que coisa boa, né? A resignação, sim, ela é um atenuante nas nossas dívidas. Continuando.
Duração dos sofrimentos. Você lembra quando a dor, ela é inevitável, ela vai acontecer inevitavelmente, mas o sofrimento, a forma de sofrer, ela é opcional. Nós podemos suavizar ou aumentar o amargor das nossas provas. E tudo isso depende da forma como encaramos a vida terrena. Ela pode ser vista do ponto de vista espiritual, ou seja, eu posso entender que a minha encarnação nesse momento, ela é um ponto dentro de um espaço ali de toda a imortalidade do meu espírito. E eu entender que essa dificuldade, ela é apenas algum milésimo de segundo dentro de toda essa vasta gama de horário que temos aí ainda para passarmos. E que essa encarnação, ela é um momento de melhoria, um momento para que eu possa passar por essa prova da melhor maneira possível. Ou, e isso faz com que suavize as minhas dificuldades, a forma que eu vou sofrer. E às vezes acaba nem sofrendo, né? Apesar da dor, acaba nem sofrendo. Já se pegarmos do ponto de vista material, todo o sofrimento, ele vai ser ali aumentado. Ou seja, eu vou aumentar essa amargura, porque se eu só entendo que só tem essa encarnação, e daí acontecem as coisas, eu começo a reclamar, porque, poxa, mas por que acontece comigo? Por que só dá tudo errado? Por que isso? Por que aquilo? Eu começo a aumentar esse sofrimento, eu potencializo esse sofrimento. Essa dor, que às vezes seria só uma pontadinha, eu acabo, naturalmente, eu acabo aumentando, eu começo a dar muita importância para ela. Então, e aí, olha só, os espíritos dizem o seguinte, na verdade Kardec diz o seguinte nessa parte: daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Então, olha que tapa na cara, né, que a espiritualidade nos dá. Né? Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Quantas doenças vêm pela nossa inquietação? Quantas doenças elas são devido à nossa inquietação? Então, meus amigos, que nós possamos, né, buscar ser sempre resignados. Que nesse ano de 2021 nós possamos estar sendo resignados, estar buscando ser sempre resignados, buscando toda essa passar pelas dificuldades que nós ainda temos que passar, sempre buscando o melhor de cada situação. Para finalizar, uma mensagem aqui de Emmanuel: acalma-te. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta, o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda assim, ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz.
Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É a lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombras e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre, quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e, garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Então, vamos aproveitar essa mensagem, vamos acerenar o nosso coração, agradecendo desde já essa oportunidade de estarmos aqui, vendo e refletindo sobre esse tema tão importante. Pai amado, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, obrigado por tudo que nos dá, por tudo que nos proporciona, que possamos estar acalmando os nossos corações perante as dificuldades da nossa existência, que nós possamos estar buscando sempre as suas leis, buscamos estar sempre sendo resignados perante os nossos sofrimentos. Ilumina, ampara e dá forças, principalmente para aqueles irmãos encarnados ou desencarnados que mais necessitam de Ti. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.